que nós vamos trazer agora ao vivo aqui no Deadline o Leandro César, que é o presidente da Liga Bruta, que representa, como o Thiago muito bem nos disse aqui, diversos blocos de rua que desfilam aqui em Belo Horizonte. Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui à nossa programação, bem-vindo ao Deadline, prazer falar com você. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo espaço e por tratar de um assunto que é tão importante para a nossa cidade, né? Dado aí a dimensão que o carnaval tomou na vida Uhum. pública da cidade mesmo, né? Eu acho que é um ganho que a gente teve muito considerável nesses últimos 15, 16 anos aproximadamente. Muito Uhum. obrigado pelo convite. Boa tarde. Muito bem. Como é que a situação financeira dos blocos está nesse momento, hein? Nós estamos aí falando, hoje é dia 8 de janeiro, né? Nós estamos falando de 22 dias para começar o carnaval oficial da cidade. Pois é, assim, na minha visão, gente, a, na minha visão, a realidade financeira dos blocos, ela é, em geral, precária. Eu acho que são poucos blocos que conseguem se estruturar. Se a gente pensar hoje, por exemplo, que a gente tem oficialmente inscrito na Belotour mais de 600 blocos para poder desfilar nesse período, né, entre janeiro e fevereiro, né, esse fim de semana já tem bloco saindo na rua. E isso segue até o fim de semana seguinte ao carnaval. O auxílio que a Belotour dá hoje, né, que é regido por um edital, que tem critérios e normas, ela atende 100 blocos. Então, de saída, a gente já tem 500 blocos que não acessam nenhum tipo de recurso público. Óbvio que existem outras fontes, existem outros mecanismos. A CEMIG é uma apoiadora, mas também pelo viés da Lei de Incentivo à Cultura, mas acaba também apoiando poucos blocos em relação ao volume e à necessidade. E para além desse assunto que é assim, o volume de recurso disponível para uma necessidade muito maior, a gente tem a questão que eu acho que é fundamental, que tem a ver com planejamento e com prazo, né? Que em ambas instâncias, tanto o estadual quanto o municipal, a gente está aí há menos de 40 dias do carnaval e a gente ainda não tem uma previsão de recebimento, né? Então, há uma necessidade muito, muito, muito latente de um maior planejamento da parte do poder público para que a gente consiga trabalhar com previsibilidade, porque aí a gente consegue fazer melhores escolhas, a gente consegue trabalhar com mais calma, menos Uhum. ansiedade, com mais responsabilidade na gestão do recurso público e também na gestão do Sim. próprio recurso, que é o recurso do bloco, que a gente quer fazer o melhor, né? A melhor festa, a melhor folia. Acho que sempre vale frisar que, ainda que a gente esteja trabalhando com recurso público, né? O carnaval é uma festa popular, uma festa feita do povo, para o povo, na rua, sem cobrança de ingresso. Então, a cultura, enquanto direito, é preciso também ser assegurada com incentivo financeiro do poder público para que a gente possa realizar o melhor possível para a nossa comunidade, né, para a nossa cidade, para o nosso estado. Ô, Leandro, quando vocês têm essas reuniões, né, com a prefeitura, imagino que vocês falam sobre várias coisas. Vocês têm essas oportunidades, né, de falar abertamente para a prefeitura, olha, a gente precisa fazer um planejamento mais amplo, porque do jeito que tá ficando de última hora, tá ficando difícil. E se você tem essa oportunidade de diálogo, qual seria a proposta para a prefeitura para deixar todo mundo mais tranquilo, para conseguir fazer uma festa bonita, para ninguém passar aperto e a gente ver a cidade do jeito que a gente gosta? Olha, é óbvio que há uma dimensão da qualidade do diálogo, certo? Há, sim, a possibilidade de conversas. É bem comum. A Belotura eventualmente chama algumas reuniões, por mais que essas reuniões nunca tratem objetivamente de financiamento e de orçamento. A Secretaria de Estado, mais pontualmente, mas nós mesmos, enquanto organizações da sociedade civil, que somos, né? Somos organizações artísticas, culturais. A gente se alia a algumas instâncias, como, por exemplo, aos vereadores que estão mais próximos das nossas causas, aos deputados, pautamos audiências públicas na Assembleia Legislativa, convidamos o poder público para também estar nessas audiências públicas, que são debates extremamente ricos e necessários para a gente conseguir rever e reinventar as formas de financiamento para que o poder público se sensibilize e entenda que há necessidade de um orçamento maior e eu acho que junto disso tudo um planejamento que preveja, né, uma antecedência maior, isso é fundamental, né? Eu acho que esses eixos, Uhum. né, volume de recurso
e prazo, planejamento, eles precisam estar trabalhando junto com todos os critérios de distribuição do recurso para que todo mundo trabalhe, porque é isso assim fica melhor para todo mundo, Claro. sabe? Porque a gente reclama menos, digamos assim, mas a gente também passa menos aperto, faz o nosso trabalho com mais calma e tranquilidade, tem a garantia de que a gente vai fazer uma folia, uma festa mais bacana para a cidade também, e amadurece numa relação mais amistosa com o poder público, que muitas vezes, necessariamente, ela acaba tendo que ser mais dura também, porque a gente cumpre o nosso compromisso de estar lá nos dias que os cortejos são comprometidos a serem realizados. E a gente gostaria que a prefeitura e o Estado entendesse as nossas necessidades de uma forma mais comprometida mesmo com essa compreensão, assim, promovendo transformações. Leandro, a gente conversou disso por ligação, né? Isso entrou na reportagem, mas acho interessante trazer para os ouvintes também da 98 News. Queria ouvir de você quais são, no plural ou no singular, né, há soluções para driblar essa demora no repasse do poder público, assim, talvez recorrer à iniciativa privada, né? Qual que é o papel da iniciativa privada nesse diálogo também? Eu acho que não é um caso de driblar, sabe? Eu acho que porque quando a gente fala de planejamento, é o seguinte, hoje nós estamos aí a 40 dias do carnaval, mas a gente já sabe que vai ter carnaval no ano que vem. Então, na verdade, o planejamento do Carnaval de 2027, ele precisa começar já. Então, você tem que ter uma equipe que está trabalhando com a produção, com a realização, e também uma outra equipe que pode ser mais enxuta, mas que está trabalhando com planejamento, sabe? E costurando coisas que já se sabe o método. Óbvio que existem coisas que precisam ser revistas. O edital de patrocínio da Belotour, que concede apoio a esses 100 blocos aproximadamente em relação aos 600 que são cadastrados, ele é um edital recorrente, ele tem todo ano. Existe uma demanda muito grande de revisão completa desse edital, porque ele precisa de fato ser revisto. Existem legislações mais atualizadas que podem trazer benefícios tanto para os agentes culturais quanto para o poder público. Então a gente precisa rever isso. Mas para além disso, é uma atitude até razoavelmente simples, que é começar o processo antes. Ou seja, se o repasse está sendo feito agora, a gente volta numa linha do tempo, a gente sabe que tem período de inscrição, resultados, recurso, homologação, assinatura do convênio. É só você deslocar isso 4 meses para trás. Então, para quando for maio, né? Em maio, a gente já pode abrir esse edital, faz a chamada e os blocos se inscrevem para poder receber o recurso em setembro, 3 meses antes de acabar o ano, e ter aí uma previsibilidade mais razoável, Uhum. né? Muito bem. Agora, em relação ao poder, né, à iniciativa privada, eu faço uma avaliação que é o seguinte: a iniciativa privada ela tem um interesse muito claro que o carnaval acaba sendo uma grande vitrine para a exposição das suas marcas, né? E, em geral, os acordos se dão dessa forma. Você oferece um espaço, seja um espaço virtual ou um espaço físico dentro do seu cortejo, de exposição daquela marca junto à sua iniciativa artística e cultural, e há uma troca ali em relação ao dinheiro. Em geral, as marcas, elas tendem a querer, aquelas que têm capacidade de investimento, tendem a querer trabalhar com os blocos maiores. Eu acho que é importante que haja uma sensibilização também, porque na verdade a gente tem uma diversidade tão grande de blocos na cidade hoje. A gente tem bloco grande, a gente tem bloco pequeno, a gente tem bloco que tem um perfil mais para a comunidade LGBT, ou são blocos que são feitos por pessoas LGBT, blocos afro, a diversidade é imensa. Então, eu acho que a iniciativa privada, ela precisa também assumir um lado de responsabilidade entre colocar o recurso, né, dentro da sua perspectiva estratégica, mas também cumprir uma função social ali e saber que às vezes atingir um nicho, um bloco menor, tudo bem, em termos de número, ela vai ter um impacto menor na exposição da sua marca, mas ela tem também uma responsabilidade social sendo cumprida. E isso Uhum. não é pouca coisa, né, para a iniciativa privada hoje em dia. Então,
mas é um cenário no qual a gente não tem tanto poder de debate Sim. coletivo nessa sensibilização, porque quando a gente está falando do poder público, nós estamos falando de direitos, né?